com a escassez que está o mercado. Qual a diferença de você apostar no Caio César e no Eric Pulga? O Eric Pulga, por exemplo, a gente estava todo empolgado, tinha que pagar 5 milhões de dólares, mais o salário. São dois jogadores jovens, que pode dar certo ou pode dar errado. Se eu sou o Corinthians, pelo menos tentar contratar alguém, pelo amor de Deus, pô, o torcedor precisa também disso. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Gente, o Corinthians abriu negociações com o Al Hilal para tentar contratar o atacante Caio César, tá? Caio César é um jogador que foi revelado, na verdade, pelo Sport de Recife. Tá? O Sport de Recife que revelou o Caio César. Depois, é que no profissional mesmo, né, ele despontou, ele chegou ao profissional pelo Coritiba, mas ele fez base, na verdade, no Sport, né? Às vezes vocês acham que isso não vale nada, mas naquele mecanismo de solidariedade da FIFA, né, que o clube ganha um dinheirinho, né, por revelar o jogador, ele ganha uma graninha ali, né? O Sport, por exemplo, ganharia uma graninha, né? Uma futura venda do mecanismo aí da FIFA, tá? Mas ele despontou para o futebol mesmo, né, jogando no Coritiba, e hoje está no Al Hilal, que é um dos clubes hoje aí que mais investem, né, e gastam na Arábia Saudita. E aí o Corinthians abre, né, as negociações aí com o Al Hilal para tentar contratar o Caio César, jogador de 21 anos, né, que foi revelado, né, aí pelo Coritiba, tá? Foi revelado pelo Coritiba, está na mira, né, do Coringão, né? Só para você ter uma ideia, ele tem contrato com o Al Hilal até junho de 2028. E ele foi contratado, né, pelo clube árabe do Vitória de Guimarães, de Portugal, né, no início desse ano, por 9 milhões de euros, quase 60 milhões de reais. Então eles não pagaram barato, mas também para eles, com todo respeito, é mixaria, né, pro Al Hilal essa grana. Corinthians mira pagar 450 mil reais por mês de salário ao Caio César. Por quê? O Corinthians enviou uma proposta ao Al Hilal. Nessa proposta, o Corinthians está tentando um empréstimo gratuito. Na verdade, assim, né, a primeira consulta que o Corinthians fez foi de um empréstimo gratuito. Se não rolar um empréstimo gratuito, o Corinthians vai tentar meter a mão no bolso aí e oferecer, né, alguma compensação financeira. O Corinthians já sabe quanto o jogador ganha, né, porque a negociação começou com os representantes do jogador, essa tentativa de empréstimo, e o Corinthians descobriu que ele ganha quase 900 mil reais por mês. Você vê, no Almoço com a Fiel, né, estava ao vivo aqui, a gente ainda não sabia exatamente quanto recebia o Caio César no Al Hilal. E, na verdade, né, agora a gente já descobriu em apuração que o Corinthians já sabe, né, até por negociar diretamente com o staff do jogador, que ele ganha 900 mil reais por mês
lá no Al Hilal. Deve ter sido o investimento mais barato do Al Hilal, né? Eles que costumam abrir os cofres. Na verdade, ó, vou falar um negócio para você, o Corinthians está abrindo mais os cofres ultimamente do que os árabes, né? Porque foi igual uma fonte me disse, o Yuri Alberto recebeu uma proposta para jogar no futebol inglês para ganhar menos que ele ganhava no Corinthians. É que lá tem a projeção, recebe em dia, é que aqui não tem quase atraso também, vai, não é assim. Tem atraso, mas não é tanto o atraso de salário no Corinthians, como se atrasasse todo mês. Não é verdade também. Aí o cara tem que escolher, quer ir jogar na Europa num clube intermediário para ganhar menos, ou quer jogar num clube de massa do Brasil, como o Corinthians, o maior do Brasil, para ganhar mais. O Yuri Alberto escolheu isso por enquanto. Então, assim, o Corinthians paga muito, né? Isso é uma situação meio complicada. E aí, o Caio César ganha menos do que muitos jogadores, ganha menos no Al Hilal do que muitos jogadores no Corinthians. Por exemplo, ele ganha menos que o Romero hoje, no salário mensal. Então, o Corinthians fez uma proposta pedindo, né, para o Al Hilal, né, a liberação do jogador por empréstimo, com a intenção de que o Al Hilal pode aceitar, porque estaria visando uma valorização do jogador, atuando, porque ele não tem tido espaço na equipe do Al Hilal, e o Corinthians pagando metade do salário. Pagando metade do salário, a bagatela chega, né, 450 mil por mês. É exatamente isso que o Corinthians pretende pagar pelo, né, atacante Caio César. Se não rolar um empréstimo gratuito, o Corinthians vem com uma segunda proposta. O Corinthians está assim, nessa lentidão no mercado. O Fabinho Sonado vai lá e faz uma proposta que ele sabe que ele não vai ficar muito amarrado com a diretoria do Parque São Jorge, porque o Osmar Stabile, corretamente, é um cara pés no chão. E até porque tem eleição dia 9. Porque eu acho que o Osmar, ele tem a preocupação, acho não, isso eu tenho certeza, de deixar uma herança aí, porque vai que ele não fica para a presidência do Corinthians, né? Não continua na presidência do Corinthians até o fim de 2026 e deixa aí uma herança aí. Biel, 7 milhões de euros para pagar. Todo mundo ia detonar o cara, entendeu? E aí a gente ficou travado. E aí o que o Fabinho Soldado tem feito? O Fabinho Soldado tem avançado em algumas situações que ele sabe que, por exemplo, não ia ter treta. Por exemplo, essa do Caio César. Aqui não tem treta, velho. Se o Al Hilal libera de graça, pagando 450 mil por mês, é certeza que o Osmar Stabile abraça, porque tem que abraçar. E digo mais, viu? Vou falar um negócio para vocês aqui. Não sei se vocês vão concordar comigo. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu vou dizer. Se o Al Hilal liberasse de graça, caso venha liberar na faixa, cara, eu pagaria até o salário total dele. Falo com o Wesley Calcinho, tudo, faz uma vaquinha, entendeu? Vou lá e... Não, tô falando sério agora. Eu acho que um jogador de 21 anos, uma aposta, com a escassez que tá o mercado. Qual a diferença de você apostar no Caio César e no Eric Pulga? O Eric Pulga, por exemplo, a gente estava todo empolgado, tinha que pagar 5 milhões de dólares, mais o salário. São dois jogadores jovens, que pode dar certo ou pode dar errado. O empréstimo de um ano, ó, o Eduardo falando assim, era isso que eu ia falar, entendeu? Se eu sou o Corinthians, pelo menos tentar contratar alguém, pelo amor de Deus, pô, o torcedor precisa também disso. Se eu sou a diretoria do Corinthians, tudo bem, tá certo. Fabinho foi lá e meteu a proposta mais humilde que tem. Pá! Né? Pagar metade do salário, 450 mil por mês, aproximadamente, tá? E não pagar pelo empréstimo, beleza? E não paga pelo empréstimo, correto? Legal. Fechou? 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 Não fechou? Vou lá e meto uma proposta. Tá aqui, ó. Quanto vocês querem pelo jogador? Beleza. Ou então, antes de oferecer pagar pelo empréstimo, eu falaria o seguinte: então empresta pra gente de graça, a gente fica com o salário total dele. Tá? Eu ajudo a pagar, Sete Mares aí, entendeu? Falo com o Rei do Café, rapaziada. Não vamos pagar essa parada aí, os cafezeiros, o alemão, né? O Siqueira, deixa de tomar, economiza na Maria Mole, entendeu? Para de tomar Maria Mole, vai fazer bem para a saúde e ainda vai ajudar o Coringão, entendeu?
Ó, contratamos o Hector por mais, Caio César é promessa, exatamente. O Hector, na verdade, a gente não pagou nada pela liberação, ele custa 450 mil por mês, mas ele é caro. Ele, pela idade, por ser um perna de pau e um cantor de churrascaria, ele é mais caro, entendeu? Ele é mais caro. Essa é a situação do Caio César. E tem outras coisas também, tá? Eu peguei os números dele aqui com o meu querido Klaus, Data Klaus. Peguei os números aqui com o Klaus. Tem uns números aí que eu achei interessantes do nosso querido Caio César. Vamos lá. Números aqui que o Klaus nos apresenta. Caio César, 21 anos. Canhoto, 1,68 m. Contrato até junho de 2028. Dizem que ele domina bem a perna direita também. Seria Caio César um ambidestro? Chuta com as duas e não cai? Chegou ao clube em janeiro deste ano. Tá? Chegou ao Al Hilal em janeiro deste ano. Fez 20 jogos. Cara, eu vou falar um negócio pra você. Para um cara que chegou no início do ano, no Al Hilal, em janeiro, e ele tem 20 jogos, 14 dos 20, 14 são como titular, com 3 gols e 3 assistências. Formado pelo Curitiba, fez uma temporada pelo time principal em 2023, antes de ser negociado, né, com o Vitória de Guimarães por empréstimo. Foram 36 jogos pelo Curitiba e 3 gols, sendo 17 deles como titular. Pelo Curitiba, até que ele não brilhou tanto, né, para sair. Por isso que foi pro Vitória de Guimarães. Em janeiro de 2024, chegou na metade da temporada no Vitória de Guimarães. Fez 14 jogos, sendo titular em 5. Não marcou gols e nem deu assistências. Na segunda temporada pelo clube, foram 33 jogos, 4 gols e 8 assistências, o que convenceu o Guimarães a exercer a opção de compra por 1,5 milhão de euros. Então, na segunda temporada do Vitória de Guimarães, ele foi bem. Na primeira foram 14 jogos, jogou só 5 como titular e não marcou gols e nem deu assistências. Na segunda temporada, ele despertou. Foram 33 jogos, 4 gols e 8 assistências. Aí chamou atenção, né? O que o convenceu o Guimarães a exercer a opção de compra por 1,5 milhão de euros. É isso que eu falo, né, velho? Por que o Corinthians não foi lá e não comprou esse Zé Ruela por 1,5 milhão de euros? Olha o tipo de contrato. O cara foi emprestado por Vitória de Guimarães com uma opção de compra de 1,5 milhão de euros. Por que para o futebol brasileiro não tem esse tipo de negócio? Por que o Corinthians não vê isso? Na sequência, acabou sendo negociado com o Al Hilal. E aí o time saudita investiu 10 milhões de euros. Aí fica fácil, você comprou por 1,5 milhão de euros, e outros, os caras já compraram, já sabe, os caras certamente já compraram sabendo que iam vender, já tinha já o comprador, né? Perdeu espaço com a chegada do técnico italiano Simone Inzaghi, né? O Inzaghi não tem utilizado muito o Caio César no Al Hilal. Já estava na reserva na reta final da temporada saudita e foi pouco utilizado no Mundial. Entrou no final de 2 dos 5 jogos da campanha, que foram os 2 que eu vi. Ele entrou, parecia um Wesley da vida. Não estou dizendo que não presta, que é ruim, que não merece contratar. Pelo contrário. Eu falei que eu contrataria o Caio César por ser jovem, por ter um salário que não é alto, não é um salário gigantesco, entendeu? Eu contrataria, mas os jogos que eu vi é um Wesley da vida. Tô falando sério. Os jogos que eu vi eram um Wesley da vida, entendeu? E não é nem o Wesley dos Sete Mares, é aquele Wesley mesmo, ponta. Ele tem histórico de convocações para seleções de base. Foi campeão dos Jogos Pan-Americanos de 2023 no Chile. O Klaus é muito canalha, né, velho? Olha como ele termina a pesquisa aqui para mim. Ele era reserva do Guilherme Biro na campanha. Ô, Klaus, tu deu um monte de informação, velho, para chegar na última linha e destruir com a gente.